Olá, tudo bem? Vamos começar agora com vídeos com o intuito de padronizar alguns atendimentos que, a meu ver, a gente vai explica para um, não explica para outro, só que eu acho que se a gente conseguisse criar vídeos com conteúdos com essa padronização, a gente conseguiria ter um resultado melhor. Então, qual que é a intenção? A gente vai gravar os vídeos. Quando começar um funcionário novo, ou até quando ele precisar de um treinamento, ou quando ele precisar corrigir alguns vícios que acontecem com frequência, a gente vai passar esse vídeo para a pessoa para poder ela usar como base, tá? Então esse vídeo nasceu de necessidade. Na loja eu começo a verificar que alguns atendimentos são feitos de maneira não tão correta ou errada até muitas vezes. Então eu fico ali no meu cantinho observando, não gosto de fazer a correção na hora, mas eu acho que o vídeo ele é importante nesse quesito. Então vamos lá. Eu vou passar como deve ser feito e alguns erros graves que são cometidos que eles precisam ser corrigidos. A primeira coisa, a pessoa chegou na loja, ela tem que ser abordada com um bom dia, com boa tarde, com boa noite, não importa, ela tem que ser abordada e de forma rápida. Porque, por exemplo, se a pessoa chega e não recebe um bom dia, você está ali mexendo no computador, sua obrigação é pelo menos levantar a cabeça e falar assim, bom dia, eu estou terminando o que eu estou fazendo aqui, eu já te atendo. Ou se estiver à toa, você já fala para ela, bom dia, o que eu posso ajudar? Porque eu percebo que às vezes acontece da pessoa chegar na farmácia, tá fazendo um orçamento, atendendo alguém no WhatsApp, o cliente não sabe, ele tá achando que ele está sendo ignorado. Então nessa hora você precisa, pelo menos, já dar a primeira impressão para ele. Olá, bom dia, tudo bem? Eu estou terminando o atendimento no WhatsApp aqui, já eu te atendo, tá bom? Esse é o primeiro passo. O que acontece também muitas vezes, quando o cliente vai para o balcão, é isso que a gente tem que fazer. Só que às vezes o cliente não vai para o balcão, ele vai para a perfumaria. Já cansou de acontecer o seguinte, o cliente vai para a perfumaria, ninguém aborda ele, tem 5 pessoas na loja, e eu estou lá no meu cantinho, de repente o cliente chega para mim e fala assim, você pode fazer isso aqui para mim, por favor? Você pode pegar isso aqui para mim? Onde fica tal coisa? Ou seja, o atendente que tem que atender não atendeu. Então ele veio parar para conversar comigo. Eu não tenho o hábito de atender, mas nesse caso eu acabo atendendo. Tá? Então isso é uma outra coisa que precisa ser corrigida. Porque também, no caso de atendimento, é um ponto que a gente precisa se atentar. E tem muito caso de furto. Então o cliente, ele zanzando na loja, ele entra e sai sem ser abordado, sem você perceber o que ele quer, ou simplesmente sem ninguém falar nada com ele. Se ele tiver com a intenção de furtar, ele vai ter liberdade para isso. E se o cliente quiser alguma coisa e ninguém chegar para ele e falar assim, ó, o que você está procurando, e você direcionar o cliente para ele pelo menos ir para o setor que ele está querendo, ele vai ficar ali perdendo tempo, e ele vai falar assim, ó, ninguém me atende nesse lugar, eu vou embora. Tá? Então a gente perdeu a oportunidade de vender para um cliente. Outra questão é o seguinte, o cliente foi para o balcão, entregou a receita ou fez o pedido dele. Aí o que você faz? Você vira para ele e fala assim, isso é um vício que eu vejo que acontece muito. A receita tem lá dipirona, amoxicilina e nimesulida. Aí você pergunta, você precisa de todos? Não faz sentido você perguntar para ele se ele precisa. Se ele te deu a receita, você vai falar, você vai pegar e vai providenciar tudo que ele precisa e vai colocar no balcão. Se tiver alguma coisa que ele não quer, ele vai falar assim, não, isso aqui eu já tenho. Você não vai perguntar para ele se ele quer. E é um caso mais grave ainda quando é farmácia popular. Tem a receita, tem Lol de 25, Captopril de 25, Losartana de 50. E Amlodipino de 5. Você vai perguntar para ele, você precisa de todos? Gente, é um medicamento gratuito. Não tem sentido você perguntar se ele quer ou não. Ele tem que querer. Ele vai querer. Se é gratuito, ele vai querer. Então você pega e fornece para ele. Ele vai falar assim, não, eu já tenho. Você vai falar para ele assim, ó. Mas você não, aproveita que é de graça. Não é que você tenha pegado lá, aqui também você pode pegar. Lá que eu falo, lá no posto de saúde. Você também pode pegar aqui. E como entra em falta direto, então é bom você sempre ter uma reserva na sua casa. Não vai perder, porque a validade é boa, então você já leva. Isso vai estar fazendo um bem para o cliente, e um bem para a loja, e um bem para você também que é comissionado. Tá? A gente não está fazendo empurroterapia, não. A gente está só fornecendo o que ele precisa. Tá? Então isso é muito importante, que é um vício também que eu percebo. Cai uma receita de farmácia popular, a pessoa vira e pergunta, você quer só losartana? Só glifage? Gente, não faz sentido, né? Então, vamos focar nisso. Tirar esses vícios. De perguntar o que ele quer. Tá? E outra coisa que acontece muito que eu percebo,
Às vezes a pessoa pergunta assim, você pode ser o genérico? Não tem embasamento quando você pergunta só se pode ser o genérico. O cliente tem que entender por que ele quer me vender o genérico. Então se a gente chegar e pegar o original, então o cara chegou lá com uma receita de Ara2. Vamos usar um exemplo diferente. Vamos usar um exemplo de um Benicar. Benicar 40. Você vai chegar no Benicar e vai chegar para ele e falar assim, você vai pegar a caixinha do Benicar e vai falar só, esse aqui é o Benicar, ele tá R$70. E eu tenho um genérico que 2 caixas dele saem por R$70. Aí você tá entendendo que você está mostrando para o cliente o benefício de estar levando o genérico no referência? Ele tem que entender, você não pode deixar ele simplesmente responder sem saber o motivo. Não é simplesmente achar que você está querendo empurrar para ele o genérico. Tem que mostrar para ele que é feito no mesmo... Vou dar um exemplo muito interessante agora, que é o Celozoc. O Celozoc é fabricado pela AstraZeneca. E o genérico do Celozoc tem um genérico que é fabricado pela AstraZeneca também. Você chega para ele e mostra o Celozoc de 25. O Celozoc de 25 com 30 está R$50. Só que eu tenho o genérico que é do mesmo fabricante, que 2 caixinhas saem por R$50. E também não é só chegar e virar para ele e falar assim, vou trocar o seu referência pelo genérico. Ao invés de você gastar 50, você gastar 25. Não, a gente tem que tentar influenciar o cliente. Se ele está disposto a gastar 50, que ele continue gastando 50. Só que ele tendo 2 caixas ao invés de uma. Tá entendendo que você está conseguindo mostrar para ele o benefício dessa venda? Se você simplesmente virar e falar assim, eu vou trocar essa venda de 50 por uma de 25. Para mim, para a farmácia em si, isso não é lucrativo. Agora, se você conseguir manter o ticket médio de R$50 nessa venda, trocando referência pelo genérico, aí sim sua venda está sendo uma venda otimizada, bacana, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer é fidelizar o cliente. Por que fidelizar o cliente? Vamos lá, a gente tem vários motivos para fidelizar o cliente. Primeiro, o cliente se sente prestigiado quando você chega para ele e vira e fala assim, você tem R$4 de resgate aqui, você quer bater na sua compra? Ele vai falar assim, nossa, é bom comprar naquele lugar. Porque sem perceber, quando eu vejo, já tem R$4, R$10, R$15 para resgatar. E uma compra minha de R$20, em vez de eu pagar 20, eu estou pagando 5. Ele não vai ter esse benefício em outro lugar. Esse é o primeiro motivo da gente fidelizar o cliente. Segundo, para a gente ter o histórico do cliente. Muitas vezes a gente chega na farmácia, o cliente chega na farmácia, ele não sabe o que ele quer comprar, ele esquece. Ele chega lá e fala assim, nossa, eu preciso comprar um colírio. Mas eu não sei o nome. Aí eu vou em casa e depois eu volto. Nessa dele em casa, depois ele voltar, ele passou na frente de outra farmácia, lembrou e comprou lá. Se eu tiver fidelizado o cliente, eu vou ter o histórico de compra dele ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou falar para ele assim, me passa o CPF que eu vou ver aqui. Qual que você costuma levar? Você já comprou aqui? Já. Então deixa eu pesquisar aqui que eu vou ter o seu histórico de compra. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é que quando vira uma tendência, a pessoa já chega lá e já fala assim, você colocou meu CPF? Porque se você não tiver colocado o CPF, o que vai acontecer? Ele vai achar que você está lesando ele. Então tem cliente que já está tão habituado a dar o CPF que quando você não pede, ele acha que está sendo lesado. Ele fala assim, você não colocou meu CPF. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Então assim, são os principais motivos. E um quarto motivo é o que a gente não usa ainda, só que a gente vai passar a usar. Que é usar todo esse histórico de compra do cliente para trazer uma venda ativa para ele depois. Então ele sabe que ele faz uso de Celozoc de 25, uma vez por dia, 2 vezes por dia, 2 vezes por dia, e ele comprou 2 caixas. Ele fez a compra lá no dia 24 de fevereiro, então a gente sabe que lá pro dia 24 de março ele vai precisar comprar de novo. Então a gente não precisa esperar ele ir atrás da gente ou ele comprar em outro lugar. A gente vai mandar mensagem para ele e falar assim, fulano, se o Celozoc eu vi que você comprou com a gente e como você usa 2 vezes por dia, eu tô vendo que você talvez vai expirar, vai acabar o seu Celozoc. Você não gostaria de já fazer o pedido? A gente entrega aí, você tem R$3 de crédito, já bate no seu frete, você consegue receber esse produto ainda hoje. Você tem noção que isso é um grande diferencial para um cliente? Que ninguém faz isso hoje? E se a gente começar a fazer, como vai ser a fidelização desse cliente? Então, assim, fidelizar sempre o cliente. E outra coisa que a gente vai começar a fazer, por exemplo, o cara sempre compra uma fralda lá, uma BabySec. Eu consigo comprar um lote de BabySec com preço promocional. Eu posso disparar mensagem para esses clientes e falar para eles assim, eu estou com uma promoção de BabySec para você que é cliente, de R$40 por R$35. Você quer aproveitar? É só hoje.
Então, assim, tem inúmeros fatores que fazem com que seja interessante a gente fidelizar o cliente. E como é que você vai fidelizar esse cliente? Você não vai virar para ele e falar assim, você vai achar o seu melhor jeito de fidelizar esse cliente. Eu vou falar o meu jeito. Eu falo para ele assim, me passa o CPF. Você vai digitar o CPF do cliente. Se ele tiver cadastro, vai aparecer. Se não tiver, você fala assim, eu estou pedindo um CPF, que é para o nosso programa de fidelidade. Nesse programa, você acumula 2% de crédito em toda compra que você faz. Depois você pode resgatar aqui na loja. Você não vai falar que é bônus, você não vai falar que é por fidelizar. Você vai explicar isso aí por quê? Para ele entender por que ele está fidelizando. Falar, a gente não liga, a gente não fica enchendo o seu saco. A gente só está fazendo fidelização. E você resgata depois. Tá? Tem gente que fala de outro jeito. Meu jeito é esse. Você pode encontrar o seu, mas o importante é que você faça a fidelização. Tá? E que explique para ele o porquê que você está fidelizando ele daquela forma. Tá bom? Uma coisa que eu acho muito interessante também é o seguinte. Muita gente sabe que a gente faz entrega. E muita gente não sabe que a gente faz entrega. Parece muito óbvio, né? A gente tem imã aí para dar e vender, então entrega um imã. A gente faz entrega. Se você precisar de alguma coisa, é só chamar a gente. Tá? Isso é uma coisa que é um diferencial. O cara, putz, mano, essa farmácia aqui tem tudo, ué. Então eu vou comprar sempre nessa farmácia. Então, eu vou falar para alguns erros que a pessoa comete no atendimento. 1. Não cumprimentar com um sorriso, com um bom dia. 2. Demorar para cumprimentar o cliente. Ficar resolvendo um probleminha ali. O cliente é só principal. É o principal. Ele chega, para do que você está fazendo, vai atender ele. 3. Deixar o cliente zanzando na loja sem atenção ou podendo até cometer um furto se for um cliente mal intencionado. Um cliente, né? Se for uma pessoa mal intencionada. Outra coisa é ficar discutindo o preço. Como a gente foi franquia e tem outras farmácias perto, o cara fala assim, mas eu pago tantos reais no outro tal lugar. Gente, não vamos ficar debatendo com o cliente, não. Você paga, deixa eu ver se eu consigo chegar nesse preço aí. Eu não vou ficar discutindo se ele está mentindo, se ele está deixando de mentir. Você vai falar, vou tentar chegar nesse preço para você. Pera aí. Você vai lá e vai ver o custo do produto. Se o custo der, você vai fazer o preço para ele. Se o custo não der, o sistema tem como consultar. Em outros vídeos eu vou explicar como é que faz essa consulta. Se o sistema não der para consultar, se você não conseguir bater o preço dele, você vai tentar explicar que talvez seja o laboratório. Às vezes o laboratório da Prate é mais barato, da MS é mais barato, às vezes está na promoção em tal lugar. Então às vezes não é porque nosso preço é mais caro, porque às vezes eu percebo a pessoa falando assim, porque lá é mais barato mesmo. Na internet é mais barato mesmo. Ou seja, eu estou fazendo propaganda pro cara. Fala assim, não, nosso preço é sempre melhor. Eu vou ver o que eu tento fazer. Talvez desse laboratório que você queira, que é o preço melhor, eu não vou ter. Eu vou ter de outro, eu vou te dar o desconto. Eu vou pedir para encomendar de um laboratório melhor. Mas eu não vou falar assim, mas em tal lugar é mais barato mesmo. Lá eles compram de quantidade. Nossa, já vi tanto isso, gente. Lá eles compram de quantidade e eles conseguem fazer um preço melhor. Gente, a gente está se autocriticando. A gente está expulsando o cliente da loja. A gente tá falando para ele assim, compra lá que lá é mais barato mesmo. Não, gente, se o cliente entrou na nossa loja, a gente tem que fazer de tudo para vender para ele. Tá? Então o que você vai falar? Eu vou ver se eu consigo chegar no preço. Você vai mandar mensagem para mim, você vai mandar mensagem para quem for, você vai cumprir o preço. Se tiver dentro do nosso preço de custo. Porque às vezes o cliente também está mentindo. Ele chega lá e fala que está pagando 10 reais no spec, a gente paga 18 reais para comprar no spec, não tem como. Mas a gente pode tentar ajeitar. Outra coisa também, o cara está levando muita coisa. Tem problema de ter prejuízo em um item? Não tem problema. O importante é fazer a venda para o cliente. Então sempre verifica isso. Um outro erro gravíssimo que eu percebo às vezes, que às vezes a pessoa tem boa vontade. Não tem não, mas eu posso encomendar. Mas tem vezes que fala assim, não tem. Isso não tem. O cliente vira as costas e vai embora. Qual que é o nosso diferencial? O nosso diferencial é justamente esse. Não tem. Deixa eu ver se eu consigo encomendar para o senhor. Tá? Isso vou mostrar em outro vídeo, que é o uso do SmartPad para fazer encomenda. Que é uma ferramenta que a gente tem. Então eu vou criar vídeos para isso. Então eu acho muito importante também a gente se atentar a isso, tá? Não perder venda. Não tem. Eu posso encomendar para o senhor, entrega na sua casa, tá? Amanhã. Pode ser? Eu acho que uma vez, acho que é importante falar isso aí, uma vez me perguntaram qual que era o nosso diferencial com relação às outras farmácias. Por que o cliente está comprando com a gente e não com o outro? Então uma das coisas que eu penso é justamente isso. Um dia tivemos um problema na farmácia recente. Nesse problema, o cara
vendemos uma dosagem errada para o cliente. O cliente foi lá na farmácia e falou, ó, o seguinte, eu não vou deixar, por mais que vocês tenham vendido errado para mim, era uma vitamina, então não tem tanto problema. Um carbonato de cálcio de 500 venderam de 600. Eu só quero falar que eu queria que ter mais atenção e tal. Mas enfim, resumindo, ele quis falar para mim o seguinte, que ele é fiel à nossa farmácia. Que ele vê muita vantagem em comprar com a gente, porque a gente tem um mix de produtos diferenciado, que quando não tem um produto, a gente encomenda para ele, e a gente é muito rápido na entrega. Então, a gente tem muita vantagem, e a gente tem que criar cada vez mais vantagem, porque tá cheio de farmácia por aí. Então, quanto mais vantagem a gente tiver em cima dos nossos concorrentes, melhor. Tá? Esse vídeo é o meu primeiro vídeo com relação a isso aí, vou criar outros conteúdos, mas eu acho muito importante a gente começar a padronizar os atendimentos. E a partir do momento que você viu esse vídeo, você tem que ter mais boa vontade em fazer as mudanças que são necessárias serem feitas para o seu atendimento melhorar. Porque não faz muito sentido você continuar errando com o seu vício se você já foi orientado como é que deve ser o procedimento. Esse procedimento tem a tendência dele não é ser feito aqui na farmácia, é ser feito em qualquer lugar. Então é importante que você se atente e comece a cumprir ele para que as coisas comecem a acontecer da melhor maneira possível. Beleza? Então, até o próximo vídeo.